Muito boa tarde a todos. Gostaria, enquanto Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, país que detém a presidência pro tempore da CPLP, em nome dos meus colegas que estiveram aqui esta manhã comigo, dizer-vos que nós discutimos a vida da nossa instituição esta manhã e, sobretudo, aquilo que é a grande preocupação dos seus jornalistas e também dos povos da CPLP. Falamos da questão da mobilidade. Nós acabamos de tomar uma decisão importante, eu diria histórica, no sentido de aprovarmos o documento político da mobilidade e fixamos um mandato muito específico a uma comissão técnica para, até novembro, apresentarmos aos ministros um texto final para depois, a partir da organização de uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros, aprovarmos então o documento final. Mas não houve hoje nenhuma objeção à proposta apresentada por Cabo Verde, o que significa que estamos no bom caminho. Nós tínhamos dito que durante a presidência pro tempore da CPLP nós trabalharíamos para fazermos avançar o dossiê da mobilidade. Estamos a conseguir este propósito. Repito, há um consenso político em relação à necessidade de termos mais mobilidade. O documento final que vai ser distribuído à imprensa daqui a pouco espelha exatamente isso. Mandatamos uma comissão técnica que vai trabalhar os aspectos mais técnicos da proposta. Em novembro eles vão reunir-se provavelmente em Cabo Verde ou em Portugal, na sede da CPLP, para depois, em sede da reunião do Conselho de Ministros, aprovarmos em definitivo esta proposta de modelo de integração comunitária apresentada por Cabo Verde. Depois, o documento será, como sabem, submetido, de acordo com as regras da própria organização, à cimeira dos chefes de Estado e do Governo. Mas, repito, hoje é um dia histórico porque pela primeira vez discutimos de uma forma muito serena e tranquila este projeto de mobilidade, não houve nenhuma objeção política. Repito, porque é muito importante e hoje em Cabo Verde, aqui na cidade do Mindelo, demos um passo muito importante rumo a mais mobilidade no quadro da nossa organização de língua portuguesa. Estou, obviamente, disponível, e os meus colegas também aqui, que me acompanham, para responder a eventuais questões que queiram nos colocar. Não estava previsto a formalização do acordo aqui no Mindelo. Estava prevista a reunião para debatermos o documento que foi apreciado em sede da reunião dos ministros da Administração Interna na Praia, no mês de abril, porque a decisão final depois será dos chefes de Estado e do Governo, não é? Nós fizemos, penso eu, um trabalho meritório, não houve nenhuma objeção à proposta feita por Cabo Verde, há um mandato político claro, não é, que foi dado a Cabo Verde para continuar a trabalhar no quadro do CCP, do Conselho do Comitê de Concertação Permanente, para afinarmos a proposta técnica, para depois realizarmos no primeiro trimestre de 2020 um Conselho de Ministros extraordinários para a aprovação final. Repito, quando eu digo que é um momento histórico, porque não houve objeção ao projeto político. Pela primeira vez, não houve objeção ao projeto político, agora vamos... Não há pontos a impedir, nós temos que afinar o texto para que seja o documento. Nós apresentamos uma proposta de geometria variável, muito flexível, e estávamos convencidos e estamos convencidos que era muito difícil de dizer não à proposta de Cabo Verde. Porque todos se revêem nesta proposta, de uma forma geral. É uma questão agora de redação técnica, não é? Há aspectos jurídicos que nós temos que considerar, mas eu acredito que, havendo o consenso político que existe, é muito mais fácil concluirmos esse processo em no primeiro trimestre de 2020, se Deus quiser. Atender a palavra de Cabo Verde, que aspectos técnicos precisam ser afinados neste momento, ou então até novembro, e já agora, aonde e quando é que vai ser o Conselho de Ministros Extraordinário da CPLP? Vamos a ver, olha, os ministros, os meus colegas, querem descobrir Cabo Verde. Nós ainda não decidimos o local.
mas será numa outra ilha, seguramente. Agora vamos ver se será na Ilha de Santiago ou na Ilha do Fogo, porque não? Vamos afinar isto com o secretário executivo da CPLP, mas há uma grande vontade de fazermos essa reunião extraordinária em no primeiro trimestre, de 2020. Os aspectos técnicos têm a ver com questões de natureza jurídica, não é? Para conformarmos o texto às legislações dos países ou dos Estados-membros, se quiser. Mas o mais importante aqui é o compromisso político, não é? Há um compromisso político em como a proposta de Cabo Verde é muito boa. Não houve nenhuma objeção, repito, dos 9 Estados-membros, dos 8, estou a excluir Cabo Verde porque nós é que apresentamos a proposta, não há nenhuma objeção política e este é um ganho muito importante que eu gostaria de vos assinalar. Por isso é que eu falei hoje de um momento histórico para a CPLP. Até ontem havia, por exemplo, o princípio da tarde, esse acordo pelo menos não havia. Depois houve intensas negociações diplomáticas encetadas. Quais os argumentos que Cabo Verde utilizou para convencer os seus pares para se chegar a esse entendimento? Em primeiro lugar, o excelente trabalho desenvolvido por nosso embaixador Eurico Monteiro ontem no Comitê de Consultação Permanente. Nós, como disse, apresentamos uma proposta que era e é muito flexível, a geometria variável. Nós, obviamente, queremos avançar com 9 Estados-membros, mas a flexibilidade é tanta que podemos avançar com 2, 3, 4, 5, 6 e os Estados têm a opção de escolher, não é? Ou várias opções, não é? De acordo com aquilo que nós apresentamos. De maneira que penso que foi um trabalho conjunto, meritório de todos. Os embaixadores deram um contributo muito importante na reunião do Comitê de Constituição Permanente ontem e hoje foi muito mais fácil para os ministros tomarem decisões importantes e nós aprovamos o comunicado final, como acabou de ver, por unanimidade, o que é extremamente importante. Sr. Ministro, tendo em conta que já tinha sido dito que a questão da mobilidade envolvia aspectos complexos, por exemplo, o facto de Portugal ter os seus compromissos com a União Europeia e exigir ter outras exigências, como é que será feita esta mobilidade e quando na prática começará a funcionar? Em primeiro lugar, quero dizer aqui de forma muito clara que Portugal é um entusiasta deste projeto de Cabo Verde, como vários outros Estados-membros. Nós aqui ouvimos declarações várias de vários países nesse sentido. Nós o que vamos agora fazer, o embaixador Eurico Monteiro há cerca de 15 dias, numa entrevista que deu, e bem, disse que nós, na nossa proposta, levamos em consideração o facto de termos Estados-membros que pertencem a organizações regionais diferentes. Cabo Verde é membro da CDO, Portugal da União Europeia, Angola, Moçambique da SADC, São Tomé da África Central e nós tivemos o cuidado de adaptar a nossa proposta às realidades dessas regiões políticas ou organizações políticas, não é? De maneira que é perfeitamente compatível termos um modelo de integração comunitária que respeite os compromissos que Portugal tem no quadro da União Europeia, os acordos de Schengen, que conhece e bem, mas também os outros Estados têm. A nossa proposta, e não fui eu que utilizei essa expressão, é muito inteligente. É uma proposta feita para congregar vários interesses, desde logo de todos os Estados-membros, mas sobretudo responder a um anseio muito antigo dos povos da comunidade dos países de língua portuguesa, para trabalharmos no sentido de haver mais mobilidade entre os Estados-membros. É o que estamos a fazer. Eu queria aproveitar esta oportunidade para parabenizar os meus colegas ministros dos Negócios Estrangeiros. Tivemos uma reunião muito franca, aberta, cada um pôde exprimir as suas opiniões de forma muito clara, muito consistente e, repito, demos um passo muito importante no sentido de haver mais circulação de pessoas e bens no seio da comunidade dos países de língua portuguesa. E este é o aspecto mais importante. Haver um acordo político aqui, hoje, na cidade do Mindelo, em relação a esta matéria, de uma forma tão clara, e mandatamos o Comitê de Concertação Permanente, onde têm assento os embaixadores, para, num prazo estabelecido, em novembro vão apresentar o texto final para nós aprovarmos no primeiro trimestre de 2020, numa reunião extraordinária que terá lugar aqui no nosso país. Dizia que é uma proposta
proposta de geometria variável, até onde é que Cabo Verde pode dar-se por satisfeito ao se atingir, por exemplo? Não, a mobilidade é a adesão de todos os Estados membros ao mesmo tempo, os 9, não é? Ao mesmo tempo. Mas repito, podemos começar, a União Europeia não se fez de um dia para o outro, para dar um exemplo que nos é muito caro e muito próximo. A União Europeia começou com 3, 4, 5, 6 países e hoje está nos 28, não é? E já teve um momento em que teve 15 países durante muitos anos, ou seja, o processo foi-se construindo ao longo do tempo. É o que nós pretendemos também aqui. Se não for possível avançar com os 9 de uma só vez, vamos avançar a 2, 3, 4, 5, 6. É tão flexível e tão variável que, eu repito, é difícil dizer não à proposta de Cabo Verde, porque passa e modéstia, está muito bem feita. Os cidadãos da CPLP podem estar seguros que em março de 2020 vai haver esse almejado acordo? Sim, mas vai haver a primeira reunião dos ministros dos negócios estrangeiros, a reunião extraordinária aqui em Cabo Verde para aprovarmos o acordo, depois submetermos o acordo à Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo, que vai ter lugar em julho do próximo ano para a validação final do documento, obviamente. E na prática, quando é que se começa a iniciar, se funciona a implementação da prática? Depois da aprovação, a data que estiver, que for acordada, não é? Vai haver um acordo, a partir da aprovação final vamos definir esse timing. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo. Ouviu bem e é o que vamos fazer. Se Deus quiser. Sim, obviamente, a questão da Guiné-Bissau houve... todos os ministros pronunciaram sobre as eleições que tiveram lugar no dia 10 de março na Guiné-Bissau, a forma pacífica como as eleições foram realizadas e, sobretudo, nós vamos trabalhar com a nossa colega Ministra dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau para a consolidação da paz e, sobretudo, para que o ciclo político que foi definido seja concluído da melhor forma possível com as eleições presidenciais previstas para o dia 24 de novembro na Guiné-Bissau. Mas acredito que estamos no bom caminho. Há um movimento de solidariedade muito grande dos Estados-membros da CPLP em relação a este país irmão, que é a Guiné-Bissau. Vamos continuar a trabalhar, como disse, todos com a Sra. Ministra e com o Governo da Guiné-Bissau para que haja paz, estabilidade e progresso para este povo irmão. Guiné Equatorial? Guiné Equatorial, sim, houve uma missão há poucas semanas, chefiada pelo embaixador de Cabo Verde, José Luís Monteiro. A missão fez um conjunto de recomendações no que concerne à promoção e ensino da língua portuguesa, à questão mais importante que tem a ver com a abolição da pena de morte, por exemplo. É uma questão que temos debatido, mas nós, na visita de Estado que nós recebemos aqui do Presidente da Guiné Equatorial, ele foi muito taxativo, muito claro. A proposta de abolição, em termos legais, já foi entregue ao Parlamento da Guiné Equatorial. Acreditamos que até o final do ano haverá uma decisão definitiva em relação a esta questão, ou seja, a abolição mesmo da pena de morte na Guiné Equatorial. Já agora, mesmo para terminar, se confirma que o chefe de Estado cabo-verdiano, enquanto presidente pro tempore da CPLP, visita a Guiné Equatorial em agosto? Acabamos de receber o convite. Olha, vamos analisar e ver em função da agenda do Sr. Presidente da República de Cabo Verde, mas o que lhe posso dizer é que o Presidente da República de Cabo Verde terá todo o gosto em retribuir a visita que o Presidente da Guiné Equatorial fez ao nosso país ainda este ano. É um país irmão, membro da CPLP. O nosso Presidente terá, em função da sua agenda, vai ter que responder daqui a pouco tempo, mas o que lhe posso garantir é que ele terá o imenso gosto de visitar a Guiné Equatorial, seguramente. Muito bem, muito obrigado.